Amados, a paz do Senhor Jesus, estamos reunidos uma vez mais para falarmos da palavra de Deus e a nossa breve reflexão de hoje ficará no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 8, no seu versículo 33. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: Para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. O caminho de humilhação e sofrimento. Essa era a trajetória que Jesus estava revelando aos seus discípulos, que convinha que ele fosse rejeitado, humilhado e que morresse, e que ao terceiro dia ressuscitasse. Pedro chama o Senhor à parte e começa a o repreender diante das palavras ditas por ele quanto à sua missão. Porque a morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus foi um propósito. A forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, a vinda de Jesus aqui para a terra, havia como propósito remir o homem, porque sem sangue não há remissão. E na cruz do Calvário, suportando toda a humilhação, todo o massacre, havia uma só finalidade: resgatar o homem do poder do pecado, libertar o homem do poder do pecado, para conceder-lhe salvação. O nosso estado era um único, e tanto o judeu como o grego, como os gentios, todos, sem exceção, estávamos todos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas, juntamente com a ressurreição de Cristo, nós recebemos vida. E nesse diálogo, nessa repreensão de Jesus a Pedro diante dos discípulos, Pedro está que há poucos minutos, há poucas horas, reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, está desconhecendo o propósito do Filho de Deus vivo. Pedro está dizendo para Jesus, como talvez Satanás ali na tentação, no começo do início do ministério público de Jesus, ofereceu muitas coisas com viés de desviar o Senhor do propósito. E é sobre isso que eu quero falar. Jesus estava caminhando dentro do propósito. O propósito de Jesus era vir à terra, morrer pelas nossas vidas, resgatar a nossa amizade para com Deus, porque nós estávamos em inimizade para com Deus. Tínhamos uma cédula, uma dívida contra nós que nós não teríamos nunca condições de pagar. Ele veio, ele quitou esta dívida e ele está eternamente diante de Deus como nosso sacerdote perfeito, como nosso sumo pastor, com sangue, como sacrifício pelas nossas vidas. E esse sacrifício é um sacrifício perfeito, porque este sacrifício estava dentro do propósito de Deus. A conversa de Pedro, a boa, talvez, intenção diante de alguns aqui de Pedro, estava contra o propósito a qual o Senhor tinha para cumprir, a qual o Senhor tinha para executar. E eu fico aplicando isso aqui para as nossas vidas e precisamos entender que nós não somos obras do acaso. Nós não estamos aqui na terra por acaso. O Senhor repreendeu a Pedro porque o Senhor sabia o propósito dele aqui na terra. E nesta noite, já para concluir, eu preciso te fazer uma pergunta. Qual o propósito de Deus para a tua vida? Pedro olhou a vantagem social de ter Jesus. Só que o reino de Jesus não era um reino terreno, mas era um reino espiritual. E ele veio plantar este reino. E ele tinha consciência do seu propósito aqui na terra. A sua humanidade tinha um propósito. E qual o seu propósito? Qual o propósito de Deus para a sua vida? As nossas vidas, irmãos, só têm sentido quando nós passamos a reconhecer o propósito de Deus e fugir
das artimanhas do adversário e fugir de todo convite que nos desvia da vontade e do querer do Senhor. Sempre o inimigo vai usar pessoas, situações, para querer nos afastar do propósito de Deus, da vontade do Senhor para as nossas vidas. Você tem uma vontade, mas a vontade de Deus para a sua vida deve prevalecer. Você tem um sonho, mas os sonhos de Deus devem prevalecer na sua vida. Há um propósito, irmãos. Eu fico analisando a história de Jeremias, e o texto diz o seguinte: antes que saísse da madre, antes, o Senhor já tinha um propósito para a vida do profeta. Jeremias, antes de sair, aleluia, da madre, antes de ter sido concebido, Deus já tinha um processo, um propósito para a vida do profeta. Quando o nosso corpo ainda estava informe, dentro do ventre da nossa mãe, Deus já havia estabelecido um propósito. E Jesus vai repreender a Pedro diante dos seus discípulos, porque ele sabe que ele sabia que ele tinha um propósito a ser cumprido. Cumpra, viva, permita-se ser conduzido por Deus para o propósito dele na sua vida. Vença tudo aquilo, irmãos, que está te afastando do querer do Senhor. As nossas vidas só têm sentido quando nós entendemos e vivemos o propósito de Deus. Sem o propósito de Deus, nós ficamos frustrados. Sem o propósito de Deus, nós ficamos angustiados, depressivos, para baixo. Sem o propósito de Deus e sem viver o que Deus tem para as nossas vidas, nós nos sentimos incompletos. Mas talvez seja atividades mais simples diante de algumas pessoas, ou desnecessária. Porque o que Pedro estava querendo dizer é: Senhor, é desnecessário o teu sacrifício. Só que quando nós começamos a entender o propósito do Senhor, nós começamos a nos achar e nos alinhar com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu venho por intermédio desse para te falar algo que o Senhor ministrou no meu coração. Não se permita, ou não permita, vozes te desviar do propósito de Deus. Não permita que influências te tire daquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa entender que o propósito de Deus já está plantado dentro de você. O propósito está cravado na sua alma. E você precisa estar dentro do querer do Senhor, da vontade do Senhor. Ítalo, como é que eu vou compreender? Como é que eu vou saber a vontade do Senhor? Primeiro, a revelação de Deus é progressiva. Hoje você entende um pouco mais, amanhã você vai entender um pouco mais. Só que eu só vou entender isso quando eu me aproximar do Senhor. Chegai-vos a Deus, disse o pastor Tiago, escrevendo para a igreja dispersa. E ele chegará a vós. Entendemos o propósito de Deus, e é por isso que Jesus orava. Jesus ia para o monte para orar. Jesus tirava momentos com o Pai, momentos de intimidade, porque perto do Senhor o nosso propósito fica mais claro, fica mais revelado para nós. O Senhor conta conosco. Antes de você ouvir esse vídeo, antes de você nascer, antes de você começar a compreender o propósito do Senhor, esse propósito já existia para a tua vida. Não permita que nada, nem ninguém, te desvie do propósito do Senhor. Bem, que essa palavra alcance a tua vida, a tua mente, a tua alma. E que você entenda que você nasceu por conta do propósito de Deus já estabelecido para você. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã.